Oh Senhor Jesus, amém, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 10 de junho, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, as qualificações dos presbíteros e diáconos. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos mostrar que a gente precisa estar atento a essa palavra, porque cada um de nós precisa almejar servir o Senhor, né? E aquele que realmente aspira, Senhor Jesus, ao episcopado, né? Ele almeja uma excelente obra. Ó Senhor Jesus, aquele que quer servir o Senhor, aquele que quer ser mais útil ao Senhor, ele precisa ter o coração puro. Ele não deve ficar almejando o cargo, né? Senhor Jesus, mas a função, aquilo que Deus deseja produzir através dele. Ó Senhor Jesus, cada um de nós precisa realmente ser motivado, né, a servir o Senhor de maneira pura, sem ambição, para progredir de fato no viver cristão, para que o Senhor possa contar conosco. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor realmente está mostrando para cada um de nós. A gente precisa procurar servir o Senhor de coração puro, buscando o Senhor, orando, cuidando dos interesses dos irmãos, né, fazendo tudo para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, a gente não deve fazer as coisas esperando nada humanamente em troca, mas realmente sempre ser aprovados pelo Senhor, buscar sempre a aprovação de Deus em todas as coisas. Aí sim a gente vai conseguir seguir, né, de maneira pura, Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos usar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra e também nos abençoe com um espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Números capítulo 6, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerás uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 14, versículo 23. Ó Senhor Jesus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Ó Senhor Jesus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 3 e 6. Ó Senhor Jesus. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. As qualificações de um presbítero. Ó Senhor Jesus. Nós já vimos que os presbíteros precisam servir ao Senhor na igreja, em sua cidade, alinhados com os ensinamentos dos apóstolos. Hoje veremos que para exercer tal função, eles devem atender a vários requisitos conforme lemos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Episcopado refere-se a bispo, que é o mesmo que presbítero. Esse aspirar é um desejo, uma aspiração pura, sem aquela mera ambição maligna por posição. Aspirar ao episcopado com motivação pura, sem ambição, é uma forma de progredir no viver cristão. Ó Senhor Jesus. No cristianismo,
Muitos desejam ser presbíteros por causa da posição e até lutam por isso. Contudo, estamos falando de aspirar, de almejar o episcopado. Quem o deseja sem ambição, excelente obra almeja. Lemos também: medita estas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Isso significa que não basta desejar o episcopado, mas é necessário ser diligente, esforçar-se, ter atitude ao servir na igreja, para que o progresso a todos seja manifesto. Ó Senhor Jesus! Lemos ainda: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ser irrepreensível é ser sem culpa, isto é, ninguém tem motivos para acusá-lo de coisa alguma. Ser temperante é ser alguém com autocontrole, equilibrado. Ser sóbrio é agir com sensatez. Muitos irmãos são explosivos, têm um pavio curto. Todavia, o presbítero deve ser temperante. Precisam ser modestos e ter domínio próprio. Devem ser hospitaleiros e praticar a hospitalidade com o coração. A Bíblia afirma que alguns, ao praticar a hospitalidade, acolheram anjos. Essa hospitalidade não significa apenas oferecer uma cama para dormir. Ao hospedar um irmão, seja cuidadoso, amoroso, ofereça-lhe o melhor que puder e não o despeça de mãos vazias. Conforme a necessidade, exercite o dom de ofertar riquezas materiais. Ó Senhor Jesus! O presbítero não pode ser dado ao vinho, nem ser violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. O vinho, neste contexto, é o vinho do mundo, que tira a sobriedade. E sem sobriedade, como um presbítero pode conduzir a igreja? Em Efésios, Paulo nos admoesta a não nos embriagar com um vinho, no qual há dissolução, mas a nos encher do Espírito. No Antigo Testamento, o Senhor, em sua misericórdia, abriu uma porta para quem queria servi-lo, mas não era da linhagem de Arão, a lei do nazireado. No entanto, havia algumas condições para ser um nazireu, e uma delas era não se alimentar de nenhum produto da videira. Aplicando isso à nossa realidade, significa que não podemos ter a alegria do mundo, pois a nossa alegria vem do Senhor. A alegria do mundo é efêmera, mas a do Senhor é permanente. O presbítero não deve ser violento, porém cordato, isto é, ser alguém tranquilo, cordial, gentil e que sabe ouvir as pessoas. Também deve ser inimigo de contendas, não avarento, o que significa, respectivamente, ser pacífico e não amante do dinheiro. Devemos aprender com o apóstolo Paulo, que não tinha apego às riquezas materiais, nem sorte da ganância. Pelo contrário, ele mesmo trabalhava para suprir suas necessidades e as dos irmãos que serviam ao Senhor junto com ele. Ó Senhor Jesus! Além disso, um presbítero precisa governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Um presbítero deve administrar bem a própria casa, mantê-la em ordem, cuidar bem dos filhos para que sirvam ao Senhor. Ele também não deve ser neófito, para não se ensoberbecer e incorrer na condenação do diabo. Ocorreu exatamente isso quando Paulo estabeleceu os primeiros presbíteros. Eles eram neófitos, ou seja, recém-convertidos, sem experiência para conduzir uma igreja. Temos aqui uma séria advertência: não se deve estabelecer presbíteros de qualquer maneira. É necessário buscar, dentre os irmãos da igreja, os mais crescidos em vida, que buscam o Senhor, alimentam-se da palavra de Deus diariamente, invocam o nome do Senhor e oram com os irmãos. Assim, quando vierem situações difíceis, eles podem levá-las diante do Senhor para encontrar soluções. Ainda é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Um presbítero deve ter caráter e atitudes adequadas, com um viver correto perante a sociedade. Por exemplo, ele não pode ser visto como um devedor reincidente, mas deve comprar e pagar, e não se envolver com os negócios desta vida. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Que o Senhor prepare servos adequados para servi-lo. Amém. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! De que forma desejar o episcopado é almejar algo excelente para a igreja? Ó Senhor Jesus! É desejar de fato a função,
desejar servir o Senhor, né, de maneira excelente, né, procurando a obra, né, uma boa obra, mas não é uma boa obra para mostrar para os homens, mas é uma boa obra diante de Deus, ser aprovado pelo Senhor. Senhor Jesus, se ele sempre procura isso, ele vai ser diligente, ele vai sempre procurar o progresso espiritual, né, progredir no viver cristão, vai sempre se preocupar com os irmãos, se preocupar com a edificação da igreja. Esse é o sentimento que o Senhor quer dar para cada um de nós. A gente precisa ser aqueles que aprendem a viver no Espírito, que aprendem a ir diante do Senhor. Eu estou sempre falando isso daqui, né? Eu desde o início, eu sempre procurei saber, Senhor, como ouvir o Senhor, como buscar o Senhor. Ó Senhor Jesus, para que não caísse naquilo que a própria Bíblia alerta, né? Não cair em ensinamentos diferentes, né? Cair nas próprias ambições. Senhor Jesus, cair naquela palavra que você mesmo quer ouvir. Senhor Jesus, mas eu sempre me preocupei. Eu quero identificar o Espírito. Eu quero identificar aquilo que o próprio Deus está falando. E eu quero ser obediente. Eu quero identificar o Espírito. Senhor Jesus. E aquele que almeja o episcopado, o que quer dizer? Ele não quer ficar na frente mandando, mas ele quer realmente estar próximo de Deus. E se você quer estar próximo de Deus, não é cheio de conhecimento de palavra, mas é cheio de amor. É cheio da vida de Deus. Ó Senhor Jesus, e aí você vai cuidar das coisas de Deus, cuidar dos irmãos de maneira espontânea. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Não é para você almejar estar na frente, ou querer até mesmo ser humilde, né? Falar, eu não quero aparecer, eu não quero servir. Senhor Jesus, não é questão disso. É questão de você ver que Deus tem um desejo, Ele tem a sua vontade. A gente precisa ficar claro sobre isso. E se você está claro, você precisa ser aquele que esclarece isso para outros, para cooperar com o Senhor, pura e simplesmente. É isso que o Senhor quer, que nós tenhamos esse coração puro, de estar sempre procurando, né, cumprir a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. E meu ponto-chave de hoje: ser aqueles que buscam o Senhor e estão dispostos a se dar pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. A igreja, né, ela tem a sua administração, tem coisas a serem cuidadas, sim, mas principalmente a gente precisa ver o progresso dos irmãos. Não precisa estar, como eu acabei de falar, né, sempre olhando ali, né, ver se os irmãos estão recebendo a palavra pura, se estão tendo dificuldade ou não. Ó Senhor Jesus, para realmente receber a palavra de Deus, identificar o Senhor, para que a gente não fique viajando, né, ficar olhando para as coisas, pensando nisso e naquilo, mas que a gente esteja claro, olha, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, estamos aqui para cooperar com Cristo e amar a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa realmente ter essa clareza, né, que a gente está aqui para servir o Senhor. Por isso que ele mostrou, né, as qualificações de um presbítero. Né, hoje, infelizmente, no meio do cristianismo, alguns desejam, né, ser presbítero por causa da posição. Lutam, brigam, falam mentiras, passam a perna uns nos outros, porque querem ganhar, né, querem ter uma certa preeminência, ou estão preocupados com salário. Ó Senhor Jesus, querem receber alguma coisa, mas realmente o que a gente precisa é ir diante do Senhor. Né, a gente viu, né, no Alimediário já ontem, se eu não me engano, falando, né, a respeito de que, ali em Pedro, né, falando que a gente precisa pastorear, né, o rebanho de Deus. Não é meu rebanho, é o rebanho de Deus, Senhor, que está entre nós, mas não é por constrangimento. Ou seja, agora eu estou nessa função aqui, eu tenho que fazer as coisas. Não é assim, Senhor Jesus, mas é de maneira espontânea, é da maneira de Deus, é buscar o Senhor. Não é só chegar e falar, Senhor, agora eu estou na frente aqui, agora eu tenho que resolver as coisas, tenho que fazer. Não é de qualquer maneira. Por isso ele até mostrou aqui para Timóteo que ao estabelecer presbíteros não podia ser feito de qualquer maneira. Tinha que orar, tinha que ir diante do Senhor. A gente viu ali em Atos, né? Depois de jejuar, orar, Senhor, recomendaram os irmãos ao Senhor, a quem haviam crido. Então é isso que a gente precisa ter clareza. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Em muitos lugares as pessoas querem fazer tudo ali, né, debaixo da organização humana, né, para aparecer e tal. Se eu me sentir bem, tá bom, estou fazendo uma coisa boa. E a gente não deve estar participando das coisas da igreja, das coisas do dia a dia do Senhor, simplesmente para, estou me sentindo bem, é uma coisa boa. Senão daqui a pouco você vai fazer outras coisas boas e você vai misturar uma coisa com a outra. Senhor Jesus, a gente precisa realmente buscar o Senhor. Na igreja, a gente precisa estar sempre, né, aspirando a alguma coisa. Senhor Jesus, não é para você aparecer, não é para receber tapinha nas costas, não é para ganhar isso e aquilo, mas é realmente ter esse coração de participar da obra de Deus. A gente precisa ter essa clareza. O Senhor tem a sua vontade, né? Um dia vai ser feito um novo céu e nova terra.
Senhor Jesus. Eu já compartilhei várias vezes aqui, né? Eu sempre tive clareza disso, desde quando eu comecei a buscar a palavra, buscar o Senhor, buscar entendimento. Senhor Jesus, por que a igreja tem que ser vivida? Por que a palavra tem que ser desse jeito? Por que eu tenho que praticar? Né? Existem doutrinas aí que falam para os irmãos que não, ele só precisa ter conhecimento da palavra, porque um dia, né, ele vai lá para o céu, e lá no céu é que ele vai praticar a Bíblia. Então hoje ele não precisa se preocupar não. Ó Senhor Jesus, né? Que coisas heréticas nessa Bíblia fala que a gente precisa viver hoje, né? Senhor Jesus, né? Ter bom testemunho não só dos de dentro, mas também como os de fora. Como que eu vou fazer isso? Se eu estou falando, não, estou me preparando para um dia. Não, é hoje. Senhor Jesus. Irmãos, na palavra profética, nos encorajaram, né? A estar indo diante do Senhor, a buscar a sua vontade, né? E mostrou, né, nesse último final de semana que alguns estavam apenas almejando o cargo, né? Só receber o nome, ter preeminência, né? Receber algum lucro, né? Diante da palavra, diante dos irmãos. Isso não é o que a gente tem que fazer, isso é vergonhoso. A gente precisa ir diante do Senhor, né? E aí mostrou, né, que houveram alguns, né, que, como o próprio Paulo falou, olha, depois da minha partida vão surgir lobos vorazes, não vão poupar o rebanho. Senhor Jesus, do meio de vocês vão se levantar alguns para perverter a palavra, perverter o ensinamento. Senhor Jesus. E já na época de João a gente vê João citando o Diótrefes, né? Senhor Jesus, que não acolhia os irmãos, não recebia os irmãos, Senhor Jesus, porque ele não estava preocupado com a vontade de Deus. Ele não queria que irmãos fossem enviados para ele, que ele não obtesse lucro com isso. Quem estava ali fazendo a vontade de Deus não oferecia lucro para Diótrefes. Senhor Jesus, o irmão até cita, né? Ele citou o livro do Andrew Miller, onde ele fala a respeito da história da igreja, e foi citando isso, né, que já nessa época já havia alguns, né, que estavam ali deturpando a palavra, estavam já estabelecendo outro tipo de ensinos. A gente viu aqui, né, que bispo, né, e presbítero é a mesma coisa, mas já naquela época já começou a se ter uma heresia, né, dizendo que o bispo ele é superior. Ó Senhor Jesus, porque bispo é a função, bispo quer dizer supervisor. Ó Senhor Jesus, é aquele que olha por cima, né, tem uma visão superior, ele consegue enxergar as coisas. E presbítero diz respeito à pessoa, né? Bispo é a função, né, a função de observar, ter uma visão divina a respeito das coisas. E o presbítero já quer dizer ancião, alguém maduro. Ó Senhor Jesus, então eles separaram, né, bispo de presbítero para dizer, olha, o bispo foi alguém nomeado, alguém que é superior. O presbítero é só alguém mais velho, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó Senhor Jesus. Só que a Bíblia, quando fala de presbítero, né, de ser alguém mais velho, quer dizer na experiência. Experiência com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Talvez exista um irmão que tenha menos idade, né, idade física do que outro irmão, mas ele tenha mais experiência com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor coloca ele à frente da obra. Então a gente precisa realmente ver isso. Por isso que a gente viu já nessa semana a questão de haver uma comunhão, né, entre a igreja, né, entre o presbítero e o apóstolo. Precisa seguir o mesmo ensinamento, porque é tudo direção do Espírito. Mas quando vieram esses já distorcendo a palavra, né, Senhor Jesus, praticando essas heresias, tirou-se o governo do Espírito. Aí a igreja passou a ter meramente ensinamentos humanos. E aí, né, entrou o tal do Diótrefes aí, estou dando só isso como exemplo, né? Ó Senhor Jesus, que ele só fazia aquilo que ele pudesse lucrar. Ó Senhor Jesus. Ou seja, né, o irmão fala ali que antigamente tinham aquelas pessoas que, né, vinha um filósofo, ele vinha falar a respeito de alguma coisa, então tinham pessoas que iam nas cidades antes para promover. Olha, vai vir aqui uma pessoa para falar do estudo tal, para falar da filosofia tal, isso aqui é muito bom e tal e tal. E aí eles já preparavam as pessoas para receber aquela pessoa para poder lucrar, obter lucro, para poder angariar ali já patrocínio, né? Senhor Jesus. E Diótrefes começou a fazer a mesma coisa com a palavra. Ele só queria acolher os irmãos que ele pudesse preparar algo, né, Senhor Jesus, e lucrar com isso, né? E infelizmente, né, essa heresia permaneceu e hoje muitos cristãos ficam apenas ali na organização humana, o Espírito não tem vez. A gente
vez ou outra está sempre encontrando com pastores que estão ali, né? Poxa, estou buscando a vontade de Deus, mas esbarrei nesse problema, não consigo seguir o Espírito, porque os outros que estão ali acima ali do pastorado e tal, estão barrando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não estão preocupados com a clareza do Espírito. Então, se você vem e mostra alguma revelação na palavra, não aceitam, porque já tem uma organização humana, mas quando entra a organização humana, o Espírito, né, já foi. Então ele mostrou para nós no dia de hoje que o presbítero tem que ser aquele que está preparado para levar os irmãos diante do Senhor, né, e até mesmo diante de situações difíceis, né, levar essa situação diante de Deus, né, para procurar ajudar. Você tem que ser aquele que está disposto. Por isso ele mostrou que a gente precisa aspirar, mas não é, né, uma posição. É aspirar, progredir, é aspirar a conhecer o Senhor, como eu falei no início, né? Aspirar, Senhor, eu quero ir diante de Ti, eu quero ouvir o Senhor. Eu sei hoje, eu tenho consciência hoje que nem tudo Deus vai falar comigo, porque eu não tenho preparo, não tenho crescimento para ouvir tudo que Deus deseja falar. Então por isso que hoje tem um apóstolo, né? O apóstolo vem, traz direção, né? E depois a gente precisa ruminar essa palavra, obter revelação dessa palavra para transmitir. Então vamos mostrar, né? O apóstolo vem, né? Tem profeta, tem os pastores e mestres que estão fazendo o quê? Estão pegando a palavra profética e trazendo a mesma palavra para ter discernimento, para explicar isso para os irmãos, para trazer todos para a mesma linha saudável. Por isso que está mostrando para nós, olha, não é lutar por posição, mas é almejar uma obra, uma função diante de Deus, né? E os irmãos deram exemplo aqui, não é porque de repente, né, você tem que mudar de uma cidade para outra e você tem uma função aqui, você vai chegar lá exercendo a mesma função. Senhor Jesus, você precisa ir diante do Senhor, continuar servindo dentro daquilo que Deus te deu. E aí, espontaneamente, as pessoas vão ver o crescimento espiritual, né, e vão te honrar quanto a isso. Então, não é uma questão de aparecer diante das pessoas, mas diante do Senhor. É o Senhor que vê todas as coisas. É o Senhor que Ele quer o serviço. Então a gente precisa servir o Senhor. Mas Ele mostrou, né, não basta só almejar, mas tem que ser diligente, se esforçar, ter atitude, né? Atitude adequada ao servir a igreja. Não, olha, eu gosto de servir, eu gosto de falar com os irmãos, eu gosto de dar ensinamento da palavra. Mas aqui nessa igreja aqui, agora eu vim para cá, não me deixa fazer, então vou ficar quieto. Não, é realmente exercitar o Espírito, ver o momento adequado de compartilhar, né? Se submeter aos irmãos. Senhor Jesus, não é para obter cargo, mas é para ter a função, poder ajudar, poder cooperar com a palavra, com o Senhor. Ó Senhor Jesus, é procurar o progresso espiritual para manifestar. Não é que você é isso, você é aquilo, mas para manifestar a vida de Deus. É isso que está mostrando para nós. Por isso ele mostrou vários itens ali, né? Irrepreensível, ou seja, ninguém pode te acusar de alguma coisa, ter autocontrole, equilíbrio, né? Ser sóbrio, ter sensatez. Às vezes a gente falha nisso, né? A gente chega num limite ali, Senhor, mas a gente vai errando para a gente poder perceber, olha, eu tenho que trabalhar isso aqui ainda na minha vida. Ó Senhor, senão a gente se acha perfeito, né? Não, já conheço a palavra, sou perfeito. Mas realmente acolher a palavra. Ele mostrou aqui, né, que até mesmo ao exercer hospitalidade, vai hospedar alguém na sua casa, não fala, seja verdadeiramente hospitaleiro, né? Fala para o irmão, pode abrir a geladeira. Ó Senhor Jesus, né? Dê liberdade, né? Receba o irmão com o coração aberto. E coopere com discernimento, exercitando o Espírito, ver até mesmo se o irmão precisa de alguma outra coisa. Poxa, irmão, você precisa de uma carona, você precisa de dinheiro de passagem, como é que está a sua família e tal, está faltando isso? Né? De repente, irmão, mas eu não tenho dinheiro para ofertar, mas eu posso, se eu tiver comunhão com o irmão, eu posso depois ter comunhão com outros irmãos e falar, olha, recebi um irmão na minha casa, ele está passando uma dificuldade, a gente pode levantar alguma coisa aqui para cooperar com esse irmão? Né? Isso realmente ser hospitaleiro, né? Como a Bíblia mostrou, né? Alguns sendo assim acolheram a anjos. Ó Senhor Jesus, por isso mostrou a gente precisa conduzir todas as coisas com sobriedade. Aí ele fala do vinho, né? O vinho do mundo, a alegria do mundo que logo passa. Senhor Jesus, ou seja, você não é algo que você se firma para ser um sustento diante de Deus. É algo que, no que está baseado isso que você está fazendo? Nisso aqui, agora desapareceu, vou procurar outra coisa. Não, por isso o Senhor está mostrando para nós que a igreja, né, ela tem uma coluna, ela tem uma base. Né? A igreja é a coluna e é a base da verdade, porque ela nos revela quem é Cristo, quem é Deus. Então a gente precisa realmente nos apoiar na alegria que vem do Senhor. É o Senhor que está mostrando para nós. Ó Senhor Jesus.
Então, o Senhor está mostrando para cada um de nós, né, da questão do nazireu, né, algo bem rigoroso. Olha, não pode tomar nada que vem da uva, nem semente, nem casca, nem uva seca, nem uva fresca, nem vinho, nem vinagre, nada que venha de uva. Porque o vinho do mundo, né, a gente tem que sempre ver essa questão da alegria do mundo. Ela tem muitas vertentes, muitas nuances, muitas coisas bem sutis. E a gente precisa sempre estar atento, como eu sempre falo, ó, se está todo mundo fazendo igual, no mínimo você tem que desconfiar. Então, precisa realmente perceber, né? Eu não posso ter a alegria do mundo. Eu preciso trabalhar diante do Senhor, né? Ser tranquilo, cordial, gentil, né? Não gostar de ficar discutindo. Tem gente que gosta de discutir sobre tudo e não é por aí. É sempre exercitar o Espírito para cuidar, para ajudar os irmãos, para levar a palavra adiante, para que o inimigo não venha nos acusar, para que o inimigo não coloque a gente de lado, né? A gente não vai perder na função diante de Deus. A gente precisa de fato, né, ir diante do Senhor, não cair no orgulho, tudo levar diante dele, sempre buscar, né, diante do Senhor. É ao Senhor que nós estamos servindo, a gente precisa estar claro a respeito disso. E se a gente agradar o Senhor, ó Senhor Jesus, né, não tem como barrar a obra que está sendo feita diante do Senhor. E é isso que a gente precisa realmente, né, ser cooperadores do Senhor em todos os aspectos. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.